Agora vamos conversar com o vereador eleito Jean Volpato, que pela primeira vez está vencendo uma eleição aqui em Blumenau. Obrigado pela participação, Jean. Bom dia. Bom dia, Jorge. Uma grande satisfação estar aqui hoje, nesse dia, falando com os ouvintes da Rádio Itaberá. Como é que você resume, né, toda essa campanha, desde o momento que já começa pela decisão de colocar o nome à disposição, né, que é feita através de muita avaliação. Aliás, o nome de Jean Volpato chegou a ser vinculado até para concorrer pelo partido, pela federação, à prefeitura de Blumenau, caso a deputada Ana Paula Lima não aceitasse o convite para ser candidato, que não aconteceu. E aí o senhor colocou o nome à disposição para vereador e teve esse sucesso na eleição. Conte um pouco dessa história para a gente, Jean. Bom, Jorge, primeiro eu gostaria de me apresentar, porque eu sei que tem muita gente que não me conhece, né? Vereador de primeiro mandato, sou Jean Volpato, jornalista, historiador, especialista em gestão de política pública. Eu sempre digo, eu fiz essa especialização depois que eu ganhei uma bolsa do ProUni no governo do presidente Lula. Foi através dessa bolsa do ProUni que eu compreendi a importância de uma política pública. Sou filho de pedreiro, minha mãe costureira, a gente não tinha condição de fazer uma universidade, então eu lembro sempre quando eu era pequeno, meu pai levava nas obras para a gente aprender a cimentar tijolo, fazer a construção, porque a gente não tinha perspectiva para fazer uma universidade. Eu fui o primeiro da minha família a me formar. Foi através dessa política que eu resolvi me especializar. Então, eu entro na política com esse espírito, o espírito de lutar para que todos os filhos dos trabalhadores de Blumenau, para que todos os cidadãos da cidade tenham acesso à oportunidade. Eu sempre digo que todos nós temos que nos esforçar. O esforço ele é primordial, mas às vezes, Jorge, um cidadão ele acorda às 3 horas da manhã, vai pegar um ônibus muitas vezes lotado, depois tem que ir à noite para uma universidade, ou à noite ainda tem que ter um segundo trabalho e chega na porta, a porta da oportunidade ela está fechada. Então, a oportunidade ela garante uma disputa com igualdade. Então, eu entrei na política por isso, mas também para lutar por uma cidade mais humana, uma cidade que inclua e não exclua, uma cidade sem ódio, sem preconceito. E aí são esses valores que carregam conosco na entrada da vida política e por isso que me animou na disputa para vereador. Já fui candidato a deputado estadual aqui em Blumenau na última eleição. A gente fez uma votação segundo suplente mais bem votado da cidade, só perdi para o então presidente da Câmara, o Egídio, e agora a gente chega, né, com um mandato representativo, por isso eu gostaria de aproveitar esse momento, esse espaço, e agradecer a cada um dos 4.221 votos que confiaram no nosso trabalho, confiaram na nossa história, e dizer que eu vou trabalhar cada dia, cada segundo lá na Câmara de Vereadores para honrar esses votos, mas também gostaria de afirmar nosso compromisso para toda a cidade de Blumenau. Agora a gente não é o vereador só daqueles que votaram em nós, a gente é vereador de toda a cidade, de todos os bairros da cidade. Apesar de eu ser o único vereador do Grande Garcia, eu vou trabalhar para toda a cidade, porque eu sempre digo, nós temos 35 bairros, mas nós não temos 35 vereadores, a gente tem 15 vereadores, então uma cidade ela só cresce quando todos os bairros, né, quando todas as políticas públicas são distribuídas de forma igual para todos. Bom, você é blumenauense? Sou blumenauense. Nasceu no Garcia? Nasci no bairro Garcia. Eu ia nas reuniões políticas, eu dizia, eu moro há 32 anos aqui no bairro Garcia e tenho 32 anos. Para marcar bem, né? Para marcar bem. E como é que você entrou na política, Jean? Em que momento, né? E por que o Partido dos Trabalhadores? Eu entrei na política muito cedo. Eu sempre digo que a política ela faz parte da nossa vida, seja a política partidária ou a política das ações sociais, o ato da gente se reunir em comunidade para fazer o reciclado, né, do lixo reciclado na nossa comunidade, é uma forma de fazer política, né? Tudo na vida é política. Eu entrei na política muito cedo, eu tinha 17 anos, no Grêmio Estudantil da Escola Santos Dumont. Ali eu iniciei a atividade política, da política coletiva, da política de organização estudantil, e depois eu fui presidente do DCE, da Unisociesc,
também no movimento estudantil, e depois a gente foi caminhando aí o rumo da política partidária. Me filiei no Partido dos Trabalhadores porque é um partido que me identifica, é um partido que identifica com meus valores. Essa semana um jornalista me perguntou como é que eu me defino ideologicamente. Eu me defino ideologicamente de esquerda, porque eu acredito que a esquerda está do lado de quem apanha e não de quem bate. Né? Então é assim que eu me sinto. A gente está do lado dos excluídos socialmente, né? Daqueles que historicamente não estiveram inseridos na política pública da sociedade. É evidente que eu acredito, Jorge, que a política ela é a arte do diálogo. Tudo que tiver fora desse conceito não é política. É o autoritarismo, é o neofascismo, é a exclusão daqueles que não têm a capacidade de entender e compreender o valor da democracia. E eu também entro na política com essa missão, de valorizar a democracia. Confesso para ti que por muito tempo, na minha ingenuidade da minha adolescência e pós-adolescência, acreditei que a democracia era algo consolidado. Depois de muito tempo, e a gente vê alguns ataques à nossa democracia, e eu vou citar aqui aquele fatídico 8 de janeiro de 2023, eu compreendi que a democracia, na verdade, é como se fosse um vasinho de planta. Se a gente não regar ele todo dia, se a gente não colocar no sol na medida certa, se não colocar na chuva na medida certa, nem com excesso e nem com muita diminuição, a democracia vai morrer. Então a gente precisa cuidar da democracia, é um valor que a gente ganhou da nossa sociedade, o valor que a gente pode ter, a pluralidade de ideia, a pluralidade de pensamento, nem todo mundo pensa igual eu, e eu acho que a magia da gente viver em democracia é exatamente essa, saber que tem visões diferentes, tem visões de mundo diferentes, a gente tem cores diferentes, né? Que bom, né, que o mundo não é só cinza, que bom que o mundo não é só azul, que bom que o mundo não é só verde, que o mundo tem várias cores, e a gente pode ter essa magia. Então eu acho que a gente tem que cuidar da democracia, independente dos polos políticos que a gente represente. Eu acredito que se todo mundo tiver essa visão, a gente vai conseguir ter uma sociedade consolidada, amadurecida politicamente, e é por isso também que me anima a estar na política para fazer o bom debate da democracia. Bom, como é que você foi ganhando força e espaço dentro do partido, né, ao ponto de ser cogitado concorrer à prefeitura de Blumenau? Eu acredito que é muito remonta à nossa história, né? A gente conquista espaço por meio das lutas que a gente representa e por meio dos grupos que vão nos identificando como liderança, né? Eu sempre digo, quando eu fui candidato a deputado estadual e na decisão de ser candidato a deputado estadual, eu fiz uma autorreflexão. Eu disse, primeiro que ninguém é candidato de si mesmo, né? O que eu represento na política? O que eu represento na sociedade? E quem vai se sentir representado por mim lá nesse espaço da política, né? E eu identifiquei que a gente tem um fosso aqui na região de uma liderança progressista, uma liderança que identifica a pluralidade dos valores, sobretudo os valores da inclusão, os valores que representam os anseios de uma sociedade sem preconceito, né, sem ódio, e por isso que a gente vem representando diversos segmentos excluídos na sociedade, segmento tanto da população negra na cidade, população LGBT, população indígena, que historicamente se sentiram excluídos aqui em Blumenau, né? Tem um dado muito alarmante, por exemplo, da população LGBT, Jorge, que somente no primeiro semestre desse ano a gente teve 70 casos de violência LGBTQIA+ em Blumenau. E a gente não tem nenhuma política pública efetiva na cidade para conter isso, muito pelo contrário, o que a gente tem presenciado nos espaços de parlamento, sobretudo aqui no parlamento de Blumenau, que fica muito fácil, né, estimular o ódio, porque o ódio, infelizmente, ele mobiliza mais que o amor. Né? Mas eu digo sempre que, como disse Nelson Mandela, se a gente pode aprender a odiar, a gente também pode aprender a amar. Então, é preciso trazer esse debate para o parlamento, da inclusão, né, o debate da quebra do preconceito, porque, infelizmente, uma parcela da classe política aprendeu que a mobilização pelo ódio dá voto, e a gente vai fazer o debate que é possível fazer esse debate sem trocar vidas por votos, né? É possível fazer um debate inclusivo sem você ter um debate exagerado da raiva, né? Estimular as pessoas a se mobilizar pela raiva. E eu acho que a nossa votação é um pouco um exemplo disso, né? Que esses que estimularam o ódio, uma grande parcela desses tiveram uma votação inclusive menor que a nossa e alguns nem se reelegeram. Então é possível, é preciso, é urgente, e a gente entra na política com esse intuito.
Bom, você assume a Câmara em 1º de janeiro, né? Até lá o que faz, Jean Volpato, nesse momento? Bom, eu continuo no debate, né? Eu sou jornalista, então a gente vai continuar eu presto assessoria para alguns meios, né? Veículos, e a gente vai continuar na luta social e política também, né? Porque eu acho que isso aí, independente de você estar na política partidária, independente de você ser eleito ou não, isso faz parte da nossa vida. Como eu disse no começo, tudo na nossa vida é política, e a política, ela é preciso também fazer um debate para a gente não entrar na antipolítica, né? Porque a antipolítica é aquilo que nós também já comentamos aqui. Ela é tudo que reflete a antidemocracia. Então é preciso reforçar o debate. Eu vou continuar fazendo a nossa assessoria aí de jornalismo até no dia 31 de dezembro desse ano. E no dia 1º eu vou me dedicar ao que o povo de Blumenau me conferiu, e eu quero honrar a cada um. Vou ser um servidor público, vou servir ao público e espero honrar a cada um desses que confiaram a mim o trabalho de ser vereador da cidade. Essa votação, né, 4.221 votos, chegou a te surpreender? Eu confesso para ti que sim, por uma questão de matemática, né? Eu fiz uma conta básica cartesiana de que se em 2022 eu fiz 5.299 votos concorrendo com 15 candidatos aqui na cidade, nessa eleição a gente não iria alcançar esse número tão expressivo, né, de 4.221 votos, concorrendo com 180 candidatos. Mas isso me orgulha também porque reflete o reconhecimento da nossa cidade, né, das nossas causas, de tudo que a gente lutou, de tudo que a gente trouxe à tona durante a campanha eleitoral, e também quero fazer a defesa desses temas. Por exemplo, eu vou trazer aqui a questão da clínica veterinária pública gratuita e de qualidade, da qual eu quero defender em Blumenau. A gente elegeu agora um prefeito que se diz sensível à causa animal, então eu acho que agora também é a hora da verdade, para ver se realmente ele é sensível à causa animal, ou se usou desse tema, se usou dessa política apenas para ir atrás de voto. Mas eu tenho uma esperança que eu vou conseguir fazer esse diálogo para a gente conseguir executar, porque é verdade que o legislador, ele traz a pauta, ele vai fazer a luta pela legislação, mas quem executa é o executivo, é o prefeito, né? Quem tem a caneta, quem tem o dinheiro, que tem o poder de fazer é o executivo. Então nós vamos dialogar. Eu tenho um dado aqui, Jorge, que São Paulo tem 4 hospitais públicos veterinários. 4 hospitais. A gente fez a defesa de uma clínica veterinária, que não chega a ser nenhum hospital, mas é um embrião, um começo, né, de um acolhimento para essas vidazinhas que a gente sabe que eles vivem tão pouco, mas alegram tanto a nossa vida, e sobretudo também tem um direito à saúde. Eu tinha uma vizinha que teve um cachorrinho que teve câncer, e esse cachorrinho, ela não tinha condição, ficou 2 anos, né, com aquele câncer. A gente via aquele animal agonizando, e ela também agonizava junto, porque ela não tinha condição. A gente fez um rateio, todo mundo ajudou, e conseguimos pagar a cirurgia, uma cirurgia avaliada quase R$6.000. E essa é uma realidade de muitos animais aqui na cidade. Então a gente também vai fazer essa luta, essa defesa. Eu estou defendendo também que a gente tenha um espaço de acolhimento para as pessoas com autismo aqui na cidade. Eu sempre digo, é tão complicado, às vezes você tem uma mãe sem muita condição econômica, criar seus filhos sozinha, que é chamadas mães solos. Tu imagina uma mãe solo com um filho autista que demanda todo um cuidado especial, né, Jorge? Então, eu acho que também tem que a gente pensar políticas públicas para a inclusão, para as pessoas com deficiência, para as pessoas que merecem uma atenção especial do poder público, porque eu acho que, ao fim e ao cabo, o poder público, ele existe exatamente para dar condição para aqueles que não têm condição, para dar a paridade social, a paridade econômica, porque aquele cidadão que já tem uma condição mais favorável na sua vida, às vezes se estraga um bueiro na frente da sua casa, é um toque para ele arrumar, né, para ele construir. Agora, aquele que tem menos condição social e econômica, ele vai viver com aquela mazela, vai pegar doença, e essa doença ela reflete também um problema social. Então a gente precisa, na política pública, entender que
o executivo, né, as administrações públicas, elas precisam olhar, sobretudo, para aqueles que precisam de uma atenção especial. E eu acho que é só isso que tem sentido o Estado. O Estado, ele precisa dar condição de equidade social para a gente viver uma vida segura, igual, né, sem discriminação e sem disparidade social. Bom, você fala aí em duas propostas interessantes, né? Mas como você já destacou muito bem, dependem também de ação do Executivo. Nesse sentido, né, como é que deve ser a sua relação com o Executivo? Eu fui colocado como vereador da oposição, né? O povo me colocou como um vereador da oposição. Mas vai se comportar como tal? Não, então, eu fui colocado como vereador da oposição, mas como eu disse antes, a política, ela é a arte do diálogo, né? Eu vou dialogar, os projetos que forem positivos para Blumenau, eu vou apoiar, sem dúvida nenhuma, porque, na verdade, Jorge, a população não quer saber se o partido do prefeito é o azul e se o vereador é o amarelo, se o partido do prefeito é o vermelho, se o vereador é o roxo. Ela quer saber que a política seja entregue e ela está certa em pensar assim, porque todos nós vivemos numa mesma cidade. Eu sempre faço a anedota do avião. Não importa quem é o piloto, a gente tem que chegar na terra seguro, né, bem, na hora de aterrissar. Então eu vou estar do lado da política, seja qual partido for, seja o prefeito que é do PL, nós vamos estar junto naquilo que for bom para o Blumenau. Mas tenha certeza também, vou cobrar muito, vou ser muito rígido naquilo que não for bom. Eu vou dar aqui exemplo, não é possível uma cidade do tamanho de Blumenau, com a riqueza que Blumenau tem, ter um sistema hídrico tão deficitário que tenhamos pessoas ainda hoje que abram sua torneira de manhã, não tem um pinguinho de água para lavar a louça, não tem um pinguinho de água para fazer comida. Não é possível a gente ter um sistema de transporte tão deficitário em uma cidade que já ganhou prêmio internacional há 20 anos do transporte coletivo, e a gente ter um sistema com poucas linhas, poucos horários, as pessoas têm que ficar num ponto de ônibus às vezes 2 ou 3 horas esperando o ônibus e não ter o ônibus, não chegar o ônibus. E a gente vive uma cidade que ela é reconhecida internacionalmente como um polo tecnológico. Gente, por que a gente não pode ter um sistema das pessoas verem a hora que o ônibus chega na sua porta? Eu morei um tempo em Brasília, Jorge, e lá nós tínhamos um aplicativo que eu via na palma da minha mão, através do celular, a hora exata que o ônibus chegava no ponto de ônibus. Então, acho que é possível fazer um debate de atualização, né? A gente ainda está, muitas vezes, no tempo das cavernas. Eu sempre digo, é preciso a gente usar a tecnologia a nosso favor, porque eu vejo que a boa parte da classe política aqui em Blumenau usa a tecnologia para espalhar ódio. A gente precisa usar a tecnologia para espalhar o bem, para espalhar as políticas efetivas que mudam a vida das pessoas. E é por isso que também me animei muito em ser vereador, porque eu acredito que eu posso contribuir com esse debate com a cidade de Blumenau. Olha, interessante. Bom, a clínica veterinária, a gente já discutiu muito aqui na nossa programação, que a gente tem um espaço voltado só para animais aqui nesse programa, sobre a questão de transformar, né, o hospital veterinário da FURB em um hospital veterinário público, né? Por que não se avança nisso? Por que não se consegue, já que a FURB é pública do município? O senhor vem com uma opção da clínica veterinária pública, né? Dá para a gente unir isso aí, quem sabe batalhar para que se avança nessa opção? Eu concordo com o senhor que é necessário fazer alguma coisa nesse sentido, avançar nesse sentido, e também concordo que a cidade elegeu um prefeito que foi eleito deputado defendendo causas animais, né? Então, teoricamente, a gente vê aí uma janela meio aberta para se discutir avanço nesse sentido, né? Eu acredito que dá para discutir sim. A gente tem um grande problema aqui na cidade de Blumenau em relação ao bem-estar animal. Não é à toa que o ex-deputado Egídio se elegeu com essa pauta, porque há uma demanda da política pública em relação a isso, e quando a gente elege um representante das diversas pautas, porque também é uma forma da sociedade mostrar que existe um fosso na política pública. Então, o Egídio ele se elege com esse intuito, depois ele se elege agora prefeito. Eu acredito que é possível fazer esse debate, porque o hospital veterinário ali da FURB, ele não chega a ser uma clínica pública, porque a pessoa, apesar de
ser um hospital mais em conta, né, mas muitas vezes a pessoa também não consegue arcar com os custos que ali estão. Eu acredito que o município tem condição de fazer, né, esse aporte. Agora a gente pode dialogar também com outras esferas, seja estadual, federal. Eu lembro aqui que o governo do presidente Lula criou pela primeira vez na história uma diretoria do bem-estar animal, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Então eu também entro com essa missão de fazer uma ponte do governo federal com Blumenau, né? A gente tem uma proximidade aí com a deputada federal Ana Paula Lima, uma proximidade com o governo do presidente Lula, que é um governo republicano, um governo que não tem olhado para cores ou siglas partidárias, porque tem um entendimento de que independente de qual for o partido, lá na ponta existe um cidadão, existe uma pessoa que chora, uma pessoa que ri, uma pessoa que tem sentimentos como todas as outras, e é preciso olhar as pessoas na sua individualidade. E é por isso que também eu quero fazer esse debate para ver se a gente consegue fazer um trabalho conjunto, um trabalho de união em prol da cidade de Blumenau. A gente vive numa cidade conservadora, né? Como é que você enfrentou isso durante esse período eleitoral, né? Teve alguma represália, por exemplo, durante toda a campanha? A gente tem dois lados aí que eu posso explorar contigo. Além do conservadorismo, tem a questão do PT também, né? Que aqui em Blumenau, não só em Blumenau, no Vale do Itajaí, em todo o estado de Santa Catarina, tem uma resistência muito forte, né? Como é que foi superar tudo isso? Eu vou ser bem sincero para ti, eu acho que Blumenau não é conservadora. Existe uma grande parcela da população que não conseguiu sintetizar o que é o conservadorismo, inclusive. A gente pergunta para o cidadão, tá, você é conservador, mas o que é conservador? Daí a pessoa não consegue destrinchar exatamente o que ela acha que é, eu sou conservador porque eu não gosto do PT. Eu sou conservador porque eu acho que eu sou de direita, mas o que é ser de direita? E aí você vai perguntar para a pessoa, tá, mas você acha que o SUS é importante? Sim, eu acho que o SUS é importante, porque ele garante um atendimento de qualidade. Isso não, o conservador não acredita nisso, né? Você vai perguntar para a pessoa, mas você acha que é preciso ter um ensino público gratuito de qualidade? A pessoa afirma, eu acho que é preciso ter um ensino público gratuito de qualidade. Mas o cidadão de direita mesmo, na sua essência, né? O cidadão, ele não acredita que é preciso ter ensino público de qualidade. Mas você defende o transporte coletivo com uma tarifa acessível para todas e todas, mas o conservador não acredita nisso. Então eu acredito que há sim um misto aqui de uma parcela um pouco despolitizada, que não entende ainda o que significa essas nomenclaturas, né, e acaba se autodefinindo de direita, conservador, sem entender exatamente qual que é a definição disso. Eu vou te dizer, se nós fizermos uma radiografia aqui da cidade do que cada um entende de mundo e de política pública, uma boa parcela de Blumenau é inclusive de esquerda. Se você olhar para além das siglas partidárias, porque você faz uma pesquisa de entendimento de política e de mundo. Agora, é verdade que uma boa parte não tem um entendimento do que significa essas nomenclaturas e não se aprofundaram em relação a isso, né? Eu sempre disse e repito que o antídoto, muitas vezes, para ignorância e para aquilo que eles falam do reacionarismo é o conhecimento, né? Então, é preciso a gente fazer o debate do conhecimento, o debate do entendimento. Eu acho que a ignorância ela não é algo, muitas vezes, negativa. Todos nós somos ignorantes de algum momento da nossa vida. Eu vou dizer que o momento que eu mais me sinto ignorante é quando eu entro numa biblioteca e vejo aquela imensidão de livro que eu não tive acesso ainda, e que eu não consegui ler, que eu não consegui ter acesso aos estudos, que eu não consegui ter acesso àquele conteúdo. Apesar de eu me considerar uma pessoa que gosta de ler, gosto de entender os assuntos, gosto de entender, inclusive, todas as visões de conceitos de mundo, e por isso que eu leio literaturas que não são só do aspecto da esquerda, que eu preciso entender o que o outro pensa, eu preciso entender quais são as visões de mundo do outro. Eu sempre digo que um ponto de vista é uma vista de um ponto, né? Então, a pessoa que tem uma opinião, ela está vendo de um ponto. De repente, eu fico com raiva dela porque ela tem aquela opinião, mas ela está vendo em cima de uma realidade objetiva dela, né? Então, eu não posso ter raiva daquela pessoa porque ela não tem a mesma opinião que eu. Então, eu acho que a gente
precisa debater. E eu falo aqui isso, Jorge, porque eu vou entrar numa Câmara muito antagônica, né, com visões diferentes da minha, inclusive. E eu digo que eu não tenho nenhum tipo de restrição a nenhum parlamentar que esteja lá. A gente vai fazer o bom debate de conteúdo, o debate de ideia. Agora, pessoalmente, eu vou me relacionar bem com todo mundo, inclusive com o nosso prefeito, a nossa vice-prefeita, todos aqui na cidade. Espero que todos façam o mesmo, porque, na verdade, no fim, o que as pessoas esperam na nossa cidade é o resultado efetivo, né? Cada um pode ter sua visão, cada um pode ter o seu olhar da sociedade, mas o que vai estar, na verdade, em conta é se o cidadão vai chegar no posto de saúde e tem um médico para ser atendido. Se o cidadão, a mãe, o pai, né, que precisa trabalhar 8 horas, vai ter o seu filho na vaga na creche. É isso que está em conta. Não é se eu acho que nós estamos mais no centro, na esquerda, na direita. As pessoas querem saber da sua vida, como a sua vida vai ser melhorada. E eu não espero ser um fio aí de esperança para contribuir que isso aconteça na nossa cidade, para acalmar os ânimos, para a gente repelir o ódio, porque esse tipo de debate raivoso não ajuda ninguém, não ajuda a cidade, não ajuda nenhum cidadão da nossa cidade e nenhuma política efetiva no nosso município. Jean Volpato, obrigado pela tua participação. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos e todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Agradecer, quero dizer para ti que agora vocês têm um representante da classe comunicação lá na Câmara de Vereadores também, alguém que entende o valor da democracia, alguém que entende o valor dos veículos de comunicação da nossa cidade, alguém que também não vai fazer o discurso negacionista, aquele discurso anti-comunicação, mas, sobretudo, que vai estimular o debate da participação da democracia, que é a grande magia do qual a gente, todos nós, precisamos lutar para manter e reforçar e qualificar. Obrigado para você, um ótimo final de semana. Obrigado. Eu conversei com Jean Volpato, vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores.